Galera, passado o susto com o Eriksen, a grande pergunta é: ele pode voltar a jogar? Ele vai voltar a jogar? É óbvio que essa resposta ela não vai ser dada 100% aqui. A gente vai dar as possibilidades. E tudo baseado em muita conversa com o médico, muita pesquisa, porque tem casos que dá, tem casos que não dá. E tem casos que o jogador não quer. Tecnicamente, às vezes até é possível, mas não rola. E um médico, às vezes, não libera, porque não quer arriscar. Enfim, é muito complexo. Mas eu garanto que você vai sair do vídeo mais bem informado do que você entrou. Então, fica aí. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Olha só, fiz o vídeo sobre o Eriksen ter tido uma morte súbita abortada. E, cara, o feedback foi maravilhoso, assim, a ponto de eu receber mensagem de médico, de cardiologista do esporte e trocar ideia com alguns, inclusive, no direct. Essa troca de ideia, inclusive, que é o que motivou este vídeo aqui, e esse vídeo tem vozes desses caras, porque sem eles seria impossível ter o mínimo de embasamento para conseguir passar alguma informação. Agradecendo de novo ao doutor José de Alencar Neto, que fez o fio maravilhoso no Twitter, que originou o vídeo do Eriksen, e é um vídeo que já está aí batendo quase 200 mil visualizações. A galera, de fato, gostou bastante, assim, um vídeo que me surpreendeu muito, deu muito trabalho de fazer. E outro que eu faço muita questão de agradecer, o doutor Bruno Bassanese, que inclusive já me seguia, cardiologista do esporte, um cara que é pós-graduado, enfim, e que, adorou o vídeo, elogiou. É um vídeo tecnicamente difícil de fazer, porque tem termos, é um tema muito polêmico, que a galera às vezes chega com sede em cima, e aí dá uma viajada na hora de explicar. Então, assim, meu muito obrigado, tanto ao doutor Bruno Bassanese, quanto ao doutor José de Alencar Neto, que também foi ouvido para este vídeo, também troquei ideia com ele, então foi muito legal. Um vídeo difícil de fazer, repito, esse também não é fácil, talvez fique até mais longo, mas acho importante, porque a primeira pergunta que vem à mente é: o Eriksen vai voltar a jogar? Ele pode voltar a jogar? E aí, cara, é claro que a gente... Primeiro, os médicos com quem eu conversei estão distantes do paciente, não tem nem como fechar ainda a causa do que motivou o evento. E o evento é a morte súbita abortada. Que alguns, inclusive, no vídeo, reclamaram do título, falaram que, porque como é um clickbait, sensacionalista. Não, é um termo técnico do que aconteceu com o Eriksen. Ele teve uma morte súbita abortada. Se você quiser usar o termo que ele teve uma morte súbita interrompida, uma morte súbita revertida, aí depende, mas foi isso que aconteceu. E no vídeo, a gente mostrou a entrevista no jornal dinamarquês do médico da seleção dinamarquesa dizendo: nós chegamos a perdê-lo. E a gente trouxe de volta. Ou seja, ele chegou a estar por alguns segundos morto. E ele foi trazido de volta. Por isso que o nome é morte súbita abortada. O Eriksen está num percentual muito raro de pessoas que sofrem esse evento e conseguem escapar. Isso em países de primeiro mundo, como a gente mostrou no outro vídeo, já é um percentual baixo, ali de menos de 8%. Você imagina isso no Brasil, onde você às vezes não tem o preparo das equipes de emergência em locais públicos, às vezes você não tem ali um desfibrilador colocado à mão num lugar público também de fácil acesso. Então, são questões que a gente consegue discutir, política de saúde pública e de até educação das pessoas, né, em primeiros socorros e por aí vai. Acho que esse assunto ele pode ser destrinchado em várias questões. Mas quando se fala em jogador de futebol com problema cardíaco, e aí é preciso, de novo, investigar o que teve o Eriksen para saber, por exemplo, se ele teve, um problema de estrutura no coração, ou se ele tem uma doença na parte elétrica do coração, como os médicos falam, ou se ele tem, por exemplo, uma doença na coronária, ou se ele tem ou teve uma inflamação no coração, por exemplo, uma miocardite. Isso são, estou dando alguns exemplos de causas que podem levar à morte súbita. Sabendo o que o jogador teve, aí você vai começar a desenhar um quadro do que ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer um procedimento cirúrgico,
vai ter que usar um CDI, que é como se fosse um mini desfibrilador implantado aqui no ombro, que é ligado ao coração e que dá choque quando, por acaso, o coração sofre uma arritmia ou tem um problema de pulso ali, o aparelhinho vai lá e, pum, traz de volta, dando um choque. Inclusive, eu disse no vídeo anterior, né, sobre o episódio do Eriksen, que esses choques, eles passavam ali, que o aparelho fazia o trabalho dele meio silencioso. Não é verdade. Tá? Nesse ponto, o doutor José de Alencar Neto até me deu uma mini bronca, falando, ó, é incômodo, viu? O choque, ele é um choque pesado ali, porque o coração, se ele tá com a onda fora do ritmo, ou às vezes para ali, ele vem e tem que dar como ele chama, um evento chocável, né? Ou seja, é um problema que um choque resolve. E aí vai lá, o aparelhinho cumpre o papel. Eu vou, inclusive, falar disso ao longo do vídeo. Mas quando a gente fala de jogador de futebol com problemas no coração, principalmente no Brasil, a gente lembra diretamente de Washington Coração Valente, que foi artilheiro por onde passou, né? Em todos os lugares por onde passou, inclusive no São Paulo. O Washington, em 2002, teve um problema detectado no coração lá na Turquia. E aí ele teve, inclusive, um contrato suspenso, deu o maior problema, voltou para o Brasil e tal. E aí o problema que ele tinha um problema numa artéria, que foi resolvido com uma cirurgia. Mas o fato só de resolver com a cirurgia não fez com que todo mundo confiasse, ó, vai voltar. Tinha gente que duvidava, tinha gente que não botava a mão no fogo, mas teve gente que bancou. A cirurgia corrigiu o problema, ele chegou a ter questões ainda com outros exames e tal, mas passou por um procedimento e voltou a jogar. E, inclusive, bateu o recorde de gol em brasileiro, enfim, jogou, foi para a seleção, jogou muito pós-evento ou pós-descoberta do evento do problema no coração. Mas ele não teve o que o Eriksen teve. O Eriksen teve uma morte súbita. O Washington não chegou a passar por isso. Por exemplo, o Casillas. O Casillas chegou a ter um infarto no meio de um treino. Não chegou a ser uma morte súbita, mas foi um infarto. E aí ele fez todos os procedimentos e tal, passou por um procedimento cirúrgico, voltou a jogar. Porque, por exemplo, tem um amigo que ele trocou a válvula do coração. Você troca a válvula e os médicos falam que uma troca de válvula é para o coração voltar a ter o funcionamento normal como ele tinha antes do problema na válvula. Então, teoricamente, o coração trocou a válvula, ele está apto a praticar esporte. Meu amigo pratica esporte. Até hoje, não é um profissional, mas pratica esporte. Então, se esse atleta tem um problema numa válvula, ele troca a válvula, ele pode voltar a jogar, sim, provavelmente. No caso do Casillas, ele fez um procedimento cirúrgico lá, passou por um cateterismo e outras questões, coisa que o Washington também fez, angioplastia e tal. E tanto o Washington quanto o Casillas voltaram a jogar. Mas, por exemplo, o Everton não voltou a jogar. O Everton teve um episódio de morte súbita jogando pelo Vasco. Essa imagem, inclusive, ele está com o aparelho CDI já implantado e ele não voltou a jogar. O Everton Costa não voltou a jogar. O Everton Costa teve uma morte súbita, também abortada, e voltou no campo. Usou o aparelho, descobriu-se que ele tinha uma inflamação no coração, uma miocardite, por causa de uma doença de Chagas. Então foi se investigar, chegou-se ao problema, o que causou o evento? Uma miocardite. O que causou a miocardite? Uma doença de Chagas. Então foi investigar, deu-se o diagnóstico, fechou a questão, usou o CDI, mas não voltou a jogar, por uma decisão dele, por uma decisão de família, por uma decisão de médico, porque aí é uma questão, e aí, de novo, querendo agradecer tanto ao doutor José de Alencar Neto quanto ao doutor Bruno Bazanese, o doutor Bruno chegou claramente para mim e falou, cara, no Brasil, a legislação às vezes protege pouco o médico. Então, assim, o médico botar a cara e bancar um retorno desse com o CDI, por exemplo, não, é complicado. Então, assim, é muito complexo, porque esse aparelho, ele é feito para o quê? Ele é feito para salvar a vida. Ele não é feito para fazer um atleta voltar a praticar esporte. E para quem não está lembrando, eu citei no outro vídeo, mas vale mostrar aqui, isso é o CDI, o cardioversor desfibrilador implantável. Está aí o que ele é e por que a sigla CDI. O gerador de pulso está ali, que é a bateria, ou seja, ele é que vai dar o choque com os cabos conectados no coração, né? Tem os eletrodos lá. Então, o aparelho detectou o problema, dá o choque. Detectou o problema, dá o choque. A questão é, esse choque pode ser dado no meio do jogo, como já aconteceu com jogadores. E aí é uma parada desconfortável, impactante, assim, expõe o jogador, assusta o público. Tem várias questões aqui. Tem jogador que usa
ou atleta que usa o CDI que não tem episódio, mas tem quem tenha. E ainda tem o risco, por exemplo, de você quebrar o aparelho, de deslocar o aparelho, dele parar de funcionar, porque, de novo, ele não é um aparelho para a prática de esporte, ele é um aparelho para salvar vidas. Ele é feito fundamentalmente para salvar uma vida numa emergência. Ele não é feito para vá praticar esportes. Então, é muito complexo. Precisa, ponto 1, saber o que o Eriksen teve, o que causou a morte súbita, que foi abortada. Depois, sabendo disso, o que precisa? É de um CDI? É desse aparelhinho? Ou é um procedimento cirúrgico? Se for um procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico zera o problema a ponto de ele poder voltar a jogar? Aconteceu com o Cacilhas, aconteceu com o Washington, aconteceu com outros. É um CDI? Aí, se for o CDI, a gente está no grande X da questão do vídeo. Com o aparelhinho, você pode voltar a jogar ou não? A gente já mostrou casos aqui, vai mostrar de que é possível. Tecnicamente, assim, tem jogador que volta a jogar, tem jogador que não volta a jogar, e tem jogador que não quer voltar a jogar. E tem outras situações, é o país que o cara tá, sei lá, a legislação do lugar, o médico que o acompanha, a decisão dele com a família. Então, tem várias questões. O fato é, um jogador com problema no coração pode voltar a jogar? Pode, mas precisa saber como é que vai ser solucionado. De novo, é com cirurgia? É com aparelho? Então, assim, não é simples. Não dá para cravar agora. A questão é, ele vai ou não precisar usar o aparelhinho? E daqui a pouco eu vou mostrar as conversas que tive com os dois médicos, tanto com o Dr. Bruno Bazanese, como com o Dr. José de Alencar Neto. Beleza? Agora o seguinte, 2 casos de quem jogou e joga com o CDI, mostrando que, é possível, mas não são origens iguais. Anthony Van Loo, jogador belga, que já parou, inclusive, de jogar, teve um diagnóstico em 2008 e colocou o CDI. O CDI dele disparou em campo em 2009, um ano depois. E 9 anos depois, voltou a disparar de novo. Ele sofreu 2 episódios em que ele teve a questão da falta de pulso ou da arritmia, e o aparelhinho foi lá e precisou dar o choque com ele em campo. E aí ele acabou parando de jogar, parou com menos de 31 anos, desistiu, se aposentou porque assim, era desconfortável, ele não estava afim de ficar vivendo essa experiência e correndo esse risco. Então ele preferiu não jogar. Mas tem um outro jogador que está aí, e está jogando até hoje, inclusive jogando a Eurocopa, o Daley Blind, que já jogou no Manchester United, joga na seleção da Holanda, mas que em 2020 passou por um episódio do seu aparelho disparar e dar o choque com ele em campo. Aqui é uma reportagem do Jornal Record, de Portugal, lembrando esse episódio durante um jogo treino entre a Ajax e o Hertha. E tinham lá 60 mil torcedores vendo a situação. E todo mundo ficou muito assustado. E aí, inclusive, relembra um outro momento que ele também passou por isso quando o aparelho deu a carga. E aí, para entender se ele recebeu um choque físico e o aparelho entendeu que era uma questão e respondeu, ou se de fato o coração dele passou por uma questão e o aparelho foi lá e respondeu, também é uma demanda que o coração estava pedindo. É difícil saber, mas pode acontecer nos 2 casos. Então, não é mole, não é simples. O CDI, puro e simples, ele não resolve a questão, né? Ele vai te garantir sobrevivência, mas ele não necessariamente vai te garantir um retorno ao esporte, porque, de novo, o caso do Cacilhas teve um procedimento envolvido e é uma outra questão. O caso do Washington também passa por um procedimento e tem uma outra questão. Então, o caso pode ser parecido o caso do Eriksen, mas precisa saber se ele teve, de fato, uma inflamação, o que causou a morte súbita que acabou sendo abortada. Esse é o primeiro ponto. Mas que jogadores de futebol com problemas no coração conseguem voltar? Conseguem. Mas, de novo, como lembrou o doutor Bruno, a legislação no Brasil, às vezes, ela deixa o médico um pouco exposto. Eu lembro de um caso que eu cobri em 2009, do Adriano Chuva, talvez até 2008, ou um pouco antes. O Adriano Chuva tinha sido contratado pelo Fortaleza, mas acabou não passando em exames, tinha um problema coronário, e aí ele precisou vir a São Paulo, de um aval do doutor Nabil Goraieb. Ele passou, inclusive, pela equipe do doutor Bruno Bazanese, que é cardiologista do esporte, que trabalha no Instituto Dante Pazanese, que também vive e é especialista em problemas cardíacos, e o Adriano Chuva acabou seguindo a carreira e jogou, e seguiu a vida, mas teve alguém que garantiu isso.
nem todos os médicos garantem, porque, de novo, é um terreno muito pantanoso esse de você bancar a volta ao esporte de um atleta com problema A, B ou C, ainda mais quando se trata de questão do coração. Então, tecnicamente falando, você tem casos de jogadores que passaram pelo que o Eriksen passou, de ter esse evento e de voltar a jogar, ou terem problemas no coração e voltarem a jogar. Mas é delicado, é muito delicado, como foi delicado o caso do Everton Costa. E aí, só para ilustrar o que aconteceu com o Anthony Van Loo lá em 2009, o episódio é esse. O Anthony Van Loo desaba em campo. Ele desaba com essa questão do pulso, com um problema ali. Ele tem o mal súbito e desaba. Só que, e aí já dá ali uma tremedeira, com 3, 4, 5 segundos, ele volta, porque o aparelho cumpre o seu papel. O aparelho dá o choque e ele volta. E aí depois, anos depois, 9 anos depois, ele voltou a ter o mesmo episódio. E aí acabou resolvendo parar de jogar. Mas aqui era o caso de um cara que estava em campo com um CDI. Como, por exemplo, o Blind está aí, em campo com o CDI, jogando a Euro. E eu nem sabia desse caso do Blind, para você ter uma ideia. Por exemplo, o Blind joga, já tem um tempo com o CDI, e eu particularmente não sabia. Mas o Blind já sofreu com o disparo do CDI enquanto ele estava praticando a sua atividade. Porque, de novo, o CDI é um aparelho feito para salvar vidas, não para o atleta voltar a jogar. Mas, para ficar claro, na voz de quem conhece do assunto, a gente vai falar especificamente de CDI, que pode ser que o Eriksen precise colocar, e a partir de então, como fica a situação do Eriksen, primeiro com o Dr. Bruno Bazanese, de novo, dando todo o meu muito obrigado, tanto a ele quanto ao Dr. José de Alencar Neto, que foram muito atenciosos, tiraram parte do seu domingo para responder e explicar o que acontece daqui para frente. Mas partindo de uma questão, é preciso saber que episódio gerou a morte súbita que acabou sendo abortada do Eriksen. Esse é o ponto chave, primordial, para qualquer outra questão daqui para frente. Então vamos lá com o Dr. Bruno. Fala, Formiga. Eu vou te mandar um áudio que vai ficar mais claro. Então, é um tema bem controverso o uso do CDI em atleta de alto rendimento, tá? Porque você presume que tem uma doença grave por trás, né? E é um aparelho que ele vai prevenir a morte. Então, é uma coisa meio complexa, né? Meio difícil de você imaginar. O Blind, que jogava no Manchester United, tá no Ajax hoje, ele joga com CDI. O dele foi um caso de miocardite. Só que eu não sei qual foi o evento que indicou a colocação do dispositivo, entendeu? Como o Eriksen foi o primeiro evento dele, foi uma morte súbita abortada, a gravidade é muito maior, né? Então vai ser totalmente dependente da doença que for encontrada. Não, tranquilo, cara. Eu posso te passar alguns estudos depois, conforme for a doença diagnosticada. E outra coisa que é fundamental, que a gente sempre discute nas nossas reuniões aqui, é que a gente imagina que o dispositivo não falha, né? Quando, na verdade, ele pode falhar, ele pode quebrar, né? Tomar uma bolada, por exemplo, ele fica embaixo da pele. Não está lá dentro do corpo, protegido igual o coração. Pode fraturar o cabo, né? Quebrar o cabo. E mais dois aspectos rapidinho, é que ele pode dar um choque inapropriado, ou seja, identificar alguma coisa que ele imagina que é que pode ser o que aconteceu com o Blind em um dos momentos. Passível de choque, por exemplo, uma arritmia grave. E, cara, não é, entendeu? O cara toma uma porrada no peito, uma baita descarga elétrica, sendo que não era necessário. Ou seja, assim, é um risco jogar com o CDI e ele não é garantia. Diferentemente, garantia é um termo forte, mas ele é um paliativo, é menos seguro do que um procedimento cirúrgico, por exemplo, que teoricamente zera o problema que o cara teve. E aí, de novo, já citei aqui o Cacilhas e outros casos, né? O caso do CDI, ele tem essa complexidade e até nas discussões entre a comunidade médica, não haver uma certeza. Libera, não libera. É caso a caso, situação a situação. E, de novo, o paciente pode, no final das contas, simplesmente não querer e não se sentir seguro, não se sentir confortável
para voltar. E aí, por uma decisão dele, por uma decisão familiar, enfim, tem N questões. Doutor José de Alencar Neto, que foi o cara, inclusive, que fez o fio que originou o vídeo passado. Fala, Bruno. A resposta é bem complexa, então por isso que eu vou mandar um áudio, peço desculpas aí. Em primeiro lugar, se ele vai ou não colocar um CDI, acho que a primeira questão é essa, né? É um caso muito complexo. Geralmente esses casos de morte súbita recuperados que chegam no hospital, eles chegam com a história muito incompleta, porque é muita adrenalina na hora, muitas pessoas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo para poder funcionar. Um transeunte que atendeu primeiro, o SAMU que chegou depois, enfim. Parte da história se perde no meio do caminho, a gente não tem um panorama geral na maioria dos casos. Não é o caso do Eriksen, que estava muito bem assistido ali, né, e foi muito rápido. Então aqui ele está falando um caso de meio de rua, assim, de SUS, que são os casos mais comuns. E essa é a esmagadora maioria, né? A gente mostrou no vídeo anterior que esses eventos em jogador de futebol ou em atleta profissional, esse evento, se a gente pegar um universo de 100 mil habitantes, ele é um evento que varia ali de 0,5 a 2,1 morte súbita por 100 mil habitantes. No futebol, esse evento é um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho maior do que a média de outros esportes. Ele está ali em 1 ponto alguma coisa, que é mais do que a média normal, mas é muito menor do que a média de nós meros mortais, né? E que, de fato, assim, o atendimento, a assistência é totalmente diferente. E, às vezes, inapropriada, né? E sem o panorama geral, a gente, por segurança, prefere colocar o CDI. Mesmo que no final diga assim, olha, não tenho certeza se foi isso mesmo, se foi um FV que aconteceu, fibrilação ventricular, né? Mesmo assim, por segurança, a gente implanta. Então, a primeira questão é essa. Um paciente como ele, se a história for exatamente a que está sendo noticiada, chegar para mim, ele vai ter um CDI. E aí, com o CDI, pode jogar futebol? Olha, quem tem um CDI tem que ter algumas preocupações. A primeira preocupação é com o implante, porque fica implantado aqui no ombro, né, embaixo na parte anterior do ombro, embaixo da clavícula. Então, esportes que podem ter contato com o tórax têm que ser evitados. Contatos com esportes que usam o braço, handball, vôleibol, eles têm que ser contraindicados, porque se você ficar mexendo aqui com muita força, o aparelho pode sair do lugar, pode se deslocar, o cabo pode sair, entendeu? O aparelho sai do lugar e puxa o cabo junto, aí o cabo se perde também. Então, esportes com braço são contraindicados. Futebol não é com o braço, mas tem trauma no tórax, né? Se levar uma bolada lá, não deixa de ser um trauma no tórax. Então, até está permitido, mas é um permitido assim sob muitas considerações, se o atleta usar alguma proteção no ombro em que está usando o aparelho. Então, pela questão do braço e do tórax, até permite, mas aí vem um outro problema, que é o seguinte: imagine que o jogador está lá jogando e aí acontece uma arritmia daquelas de novo e ele vai levar um choque, tá? E uma coisa que você até falou no vídeo que eu tenho que corrigir, o choque ele não é despercebido, não. O paciente sente o choque e ele é bem incômodo, na verdade. É uma dor enorme que ele sente. Que é o que a gente mostrou no vídeo do Anthony Van Lu. Aqui foi a mini bronca que eu levei do Dr. José de Alencar Neto. Já pedi desculpas. É um choque dentro do peito dele que ele vai sentir. Ele vai cair no chão, é capaz de se debater. Então, fora o problema para o próprio atleta, imagine isso ser televisionado, né? Enfim, um constrangimento. Eu acho isso muito desnecessário que uma pessoa tenha que passar por isso. Então, os atletas, tem um estudo europeu que mostraram que os atletas que voltaram a praticar exercício físico, esportes, 30% a 40% deles que tiveram um choque, eles acabaram abandonando o esporte, exatamente por esse constrangimento, pelo medo, porque realmente é uma situação temerosa, né? O cara, enfim, ter um daqueles ali, para eles é inesquecível isso, ter um choque. E é o que a gente mostrou do Anthony Van Lu, né? Ele teve um episódio, no segundo ele resolveu parar, acaba entrando nesse percentual que o Dr. José de Alencar está lembrando. Choque dentro do peito, então realmente é uma população que, infelizmente, eles ficam muito tristes por conta de tudo que está acontecendo e desse aparelho estar lá envolvido nesse tratamento dele, né? E a terceira questão é que algumas doenças, elas são precipitadas pelo esporte. Por exemplo, eu citei lá no meu post a displasia do VD.
E está provado que a displasia do VD ela é precipitada pelo esporte. Então, se uma pessoa que tem displasia do VD lá, e é uma doença muito difícil de encontrar nos exames, e ela não faz esporte, versus uma outra que tem displasia do VD e faz esporte, então essa que faz esporte ela tem um risco maior. Né? É até difícil falar disso em rede nacional, porque tem que se explicar muito bem para as pessoas não terem medo de praticar o esporte. Afinal de contas, é um risco de ter displasia, é um risco muito baixo. É uma pessoa em cada 5.000 nascidos vivos, entende? Então, quem tem displasia do VD, por exemplo, não pode praticar mais. Tem que ser totalmente contraindicada a atividade esportiva. E a gente não sabe ainda qual é a doença do Erickson que levou ele a isso, né? E aqui são os grandes pontos. É partir do que motivou o evento. Sabendo disso, qual vai ser o tratamento? Vai ser com CDI, vai ser com uma cirurgia, vai ser com medicamento? A gente não tem como saber. Então, assim, tecnicamente falando, em vários cenários aqui, é possível que o Eriksen volte a jogar, mas é delicado. E, de novo, depende muito do médico, do atleta, da família. O doutor José de Alencar, assim, fica muito evidente que é um risco desnecessário, por exemplo, na visão de vários médicos. Expor o atleta a isso, assim, vale a pena? Você está com a vida ganha, já resolveu tudo. Assim, no caso do Eriksen, por exemplo, pode cair na mão do médico que fala, cara, não vale a pena. Vai ter outro que vai falar, dependendo do que o paciente disser, que, bicho, se é isso que você quer, você só consegue estar vivo, se sentir vivo assim, se na hora da balança o não jogar vai te custar muito mais do que o jogar com risco, joga. Porque, enfim, o aparelho está lá, mas não é feito para isso. Então, assim, são muitas questões que a gente só vai saber com o tempo, e eu espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma a não diminuir a ansiedade, mas a pelo menos ter mais informações. E só para matar aqui, um estudo publicado na Livraria Nacional de Medicina nos Estados Unidos. Esse estudo foi me passado pelo Dr. Bruno também. Ele é um estudo que mostra registros de morte súbita da FIFA, né, ou seja, de jogadores entre 2014 e 2018. Ele é um estudo que investiga os padrões dessa morte súbita em jogadores de futebol em todo o mundo para tentar informar e melhorar as medidas de rastreamento e prevenção, né, existentes com exame e tal. E aí eles usam entre 2014 e 2018 um ciclo todo de Copa do Mundo, mas em quase 70 países, né? Então tem vários cenários diferentes aqui. Ele explica o método do estudo. Os resultados, cara, que são muito assustadores. Foram 617 jogadores com idade média aí entre 34 e 16 anos, nesse intervalo. 96% homens, com morte súbita, relatado em 67 países. Desses, 23% sobreviveram, ou seja, tiveram a morte súbita abortada. O diagnóstico por autópsia ou laudo médico definitivo foi estabelecido em 34% dos casos, né? Sabendo o que causou, por exemplo, se era uma miocardia, se foi um infarto, se não foi. A principal causa em jogadores com mais de 35 anos, isso o doutor Bruno já tinha dito, foi doença arterial coronariana. 76% dos jogadores tinham doença arterial coronariana. Nos jogadores com menos de 35, a morte súbita inexplicada, em 22%. É muito alto o número, né? E em jogadores com igual ou mais, a principal causa variou por região. Dentro daquela galera que a gente falou dos 35, com mais de 35, a gente viu, e segundo o estudo, que isso variou muito de região para região. Por exemplo, a cardiomiopatia, a inflamação, era o mais comum na América do Sul. Já na América do Norte, foi a doença em anomalia na artéria coronária. Na Europa, já era diferente, já era uma outra causa. Morte súbita traumática já acontece com pouca frequência. E aconteceu já em ter jogador que sofreu impacto no tórax e teve morte súbita ali. É só 6%. Esse estudo é muito legal também para quem quiser, é só anotar aí, ó, é um registro de morte súbita da FIFA, um estudo prospectivo observacional da morte súbita no futebol mundial entre 2014 e 2018. Então, gente, tem que esperar, torcer, mas é a ciência que vai dar essa resposta e, no final, a decisão cabe ao atleta, né? O atleta
pode ter todas as ferramentas, o cara falar, ó, dá para voltar, e o cara falar, não quero. Então, só resta a gente esperar, beleza? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, compartilha aí o conteúdo, comente o conteúdo também e joga aí nas suas redinhas se você achar que vale a pena, beleza? Para a galera que está na dúvida. Valeu, é nóis, tamo junto.